Olá, que a paz e a graça de Cristo esteja com você. Estamos começando mais uma vez o nosso curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. O estudo bíblico de hoje tem como tema a iminente volta de Jesus. Para nós darmos início, quero convidar você para a gente fazer uma breve oração pedindo o Espírito Santo para guiar-nos em toda a verdade. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a tua vontade, ó Deus, prevaleça em nosso meio. Que teu Espírito nos guie em toda a verdade da tua palavra a respeito deste tema tão maravilhoso que é a volta de Jesus. Oramos a ti, ó Deus, agradecidos pelas tuas ricas bênçãos e por saber que não somente ouve a nossa prece, mas atende a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Iniciando esse estudo bíblico falando sobre a volta de Jesus, quero destacar aqui o livro de João, capítulo 14, onde tem aquela promessa extraordinária, uma das maiores promessas das Sagradas Escrituras, que diz exatamente assim. Disse Jesus: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, voltarei para receber vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta, entre tantas promessas extraordinárias que Deus fez para os seus servos, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, esta é a promessa mais aguardada de todos os tempos. A promessa que, com a volta de Cristo, também virá o novo céu e uma nova terra. Novos céus e nova terra serão estabelecidos. Mas, como é que exatamente a palavra apresenta? Como o maior de todos as profecias, a volta de Jesus, está em primeiro lugar. Mas como podemos compreender mais? Jesus disse que devemos crer em Deus. Uma referência aqui ao seu Pai de uma maneira absoluta. Crer em Deus e crer também nele. Deus, por meio dos profetas, fez vários anúncios. Agora ele está dizendo, ele está profetizando, ele está falando. Ele, como verbo encarnado de Deus, o Filho unigênito do Pai, ele que está prometendo, está afirmando: eu voltarei. E vos recebereis para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Este vós não se refere a todas as pessoas do mundo, não se refere ao gênero humano de maneira plena, não, de forma nenhuma. Gênero humano no sentido, da quantidade humana, gênero humano sim, corrijo, homem e mulher, mas em relação a todo mundo não, se refere a vós, é uma referência a quem é cristão, a quem é servo de Deus, a quem é submisso à palavra do Senhor Jesus. Jesus não prometeu para os fariseus, Jesus não prometeu para os escribas, Jesus não prometeu para os saduceus, Jesus também não prometeu para os judeus. Jesus prometeu para os seus discípulos. Preste bastante bem atenção, porque esse detalhe aqui é importante. E eu vos receberei para mim mesmo. Receberei para mim mesmo? Receber quem? Aqueles que escolheram. Os seus discípulos eram judeus. Mas a fala de Jesus não é para os judeus em si, como nação. Jesus dirigiu aos seus discípulos.
como Jesus dirigiu aos seus discípulos, e os seus discípulos naquele exato momento eram compostos de judeus, então Jesus estava se referindo aos judeus não como nação, mas aos seus discípulos que eram judeus. Por que eu estou enfatizando isso e me detendo nesse detalhe? Para que você compreenda que como Jesus prometeu, fez esta promessa para os seus discípulos, e você que é gentil, eu que sou gentil, e todas as pessoas de outras nacionalidades que são consideradas gentílicas, estas promessas também envolvem gentios. Porque Jesus prometeu para os seus discípulos. Se você obedecer a Jesus Cristo, querendo em Deus e querendo nele, ele virá para buscar você. Que coisa extraordinária, né? Que coisa maravilhosa, né? Deus é fabuloso. E dessa maneira, Deus reconcilia o mundo consigo. O mundo, entenda-se, toda aquela pessoa do mundo que queira, que aceite fazer um pacto com Cristo, um pacto com Deus por meio do sangue de Cristo Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejamos bem, podemos marcar uma data para a segunda volta de Jesus? Será que a gente pode marcar? Deixa eu pensar. Vou marcar... Eu acredito que Jesus vai voltar daqui a 2010? Não, já passou, né? 2050? Será? Daqui a 3.000? 4.000? Vamos ver o que a Bíblia diz? Se a gente pode marcar ou não pode marcar? O que você acha? Achar não é certeza. Certeza é quando a gente verifica que está escrito na Bíblia, que a gente pode provar, certo? Vamos ver exatamente o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. Vamos lá? Quero convidar você para abrir a sua palavra. Sua palavra. A palavra de Deus está nas suas mãos, né? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Se a palavra de Deus falar que nós podemos marcar uma data, então assim a gente pode marcar. Caso contrário, nem pensar, ok? Vamos lá. Que todos vocês compreendam de uma maneira clara, de uma maneira popular, esse linguajar dinâmico, fácil de compreender. Mateus capítulo 24, versículo 36, está escrito exatamente com estas palavras. Mas, a respeito daquele dia e hora, que é uma referência à volta do Senhor Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, senão o Pai. Muito bem. Podemos marcar? A gente marca um horário quando a gente acerta, a gente tem certeza que a gente pode cumprir, não é? O ônibus vai passar por aqui, horário X. Se é esse horário X que ele vai passar, então a gente está marcando um horário certo. Mas Jesus não é simplesmente, a volta de Jesus não pode ser comparada simplesmente a um ônibus que vai vir no horário que a gente vai marcar. Que o ser humano pode marcar esse horário, esse dia, essa hora exata. O próprio Jesus Cristo diz que ninguém sabe, ninguém envolve, nenhum ser humano sabe. Também ele fala, nem os anjos de Deus sabem, nem os anjos dos céus sabem, nem o Filho. O Filho aqui é uma referência a ele mesmo. O unigênito do Pai, ele alega desconhecer. Ele diz que somente o Pai é quem sabe o dia e a hora. Então a resposta a respeito da pergunta se podemos marcar datas é não podemos. Se porventura você conhecer alguma pessoa ou ficar sabendo de alguma profecia que está marcada para a volta de Jesus, data X, não
acredite. Se você acreditar, você está acreditando em mentira. Se você acreditar, você está acreditando em homens. Se você acreditar, você está acreditando em Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. Você deve acreditar na palavra de Deus. E o dia e a hora ninguém sabe, como afirma o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, como Jesus virá? Jesus vai vir, certo? Ele prometeu. Mas como é que ele vai vir exatamente? Ele vai vir de Mercedes? Vai vir de cavalo? Ele vai vir de terno? Vai vir de vestiduras brancas? Ele vai vir com um exército armado? De como é que ele vai vir? A gente só tem conhecimento a respeito dos mistérios de Deus que Deus revelar. E estes mistérios a respeito da volta de Jesus, a palavra ela nos dá entendimento. Moisés há muito tempo já tinha falado para o seu povo. As coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Se a palavra de Deus descrever como será a volta de Jesus, devemos acreditar, porque a palavra revelou. Certo? Então vamos para a revelação. Ainda aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30 e 31. Vamos verificar exatamente o que a palavra do Senhor nos diz. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, está escrito exatamente assim. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, veja bem, como Jesus virá? A palavra descreve que ele vai vir de uma maneira visível, porque a palavra diz que todo olho o verá. Observe exatamente como o verso 30 descreve. Aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem, e todos os povos da terra irão se lamentar e verão. Verão é de ver, de enxergar. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos a norte, sul, leste e oeste para reunir todos os seus escolhidos. Para quê, pastor? Você pode me perguntar. Para fazer exatamente cumprir a sua palavra, que está registrada no livro de João, capítulo 14, verso do 1 ao 3, que nós lemos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar, e quando eu vos preparar lugar, eu voltarei para vos receber para mim mesmo, para que quando eu estiver, aonde eu estiver, esteja Jesus também. Lembra da promessa? É exatamente esta promessa que Jesus vai cumprir. E nesse episódio da volta dele, ele vai vir com muito poder, com muita glória, e ele enviará os seus anjos para reunir todos os seus escolhidos de norte a sul, leste a oeste, para levar para as mansões celestiais durante o período de 1000 anos. Além dessa palavra profética aqui, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao verso 31, eu quero convidar você para o livro do Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7. Lá tem uma outra profecia que fala do mesmo assunto. Você já deve ter lido isso em algum momento, nesses estudos que nós estamos fazendo aqui.
Versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A palavra descreve que todo o povo verá, que todas as nações verão, que todo olho verá. Então, se você ouvir algum ensino, seja de qual igreja for, por melhor que seja o pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta, por mais características de homem de Deus que ele tenha, o nosso dever não é acreditar no que o homem ensina meramente, mas o que está na palavra de Deus. Se ele ensinar na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, independente da denominação que ele fizer parte, é dever seu, como filho de Deus. É obrigação sua, como filha de Deus, crer na palavra revelada do Eterno. Entendeu? Isso é muito importante. Então, você percebe que não há espaço nesses versos bíblicos para se acreditar em um arrebatamento secreto, o qual ninguém vai ver a volta de Jesus. Os versos bíblicos dizem que na volta de Jesus, todo olho o verá. Ainda, nas Sagradas Escrituras, a gente pode ver outros versos maravilhosos onde enfatizam ou ratifica esta palavra profética, esta descrição a respeito que todo olho verá. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 11, está escrito: isso aqui é um momento que Jesus vai ao céu, certo? E os seus discípulos estão observando Jesus subir, sendo elevado, flutuando, e indo para a glória, indo para as mansões celestiais. E aí, nesse período, nesse exato momento, que os discípulos estão a ver, a enxergar com seus olhos esta cena, aparece dois homens vestidos de brancos, dois anjos. E no versículo 11 relata exatamente assim: e lhes disseram estes homens. Você pode ler o versículo 9 e 10 e 11 para melhor você entender. Vamos ler. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, seus discípulos. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Pergunta: como é que Jesus vai voltar? De uma maneira invisível ou de uma maneira visível? A Bíblia diz, Jesus afirmou por meio da sua palavra profética, no livro de Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, que todos os povos verão. Jesus, por meio do seu anjo, notificou a João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que todo olho verá. Dois anjos apareceram para os seus discípulos que estavam olhando Jesus subir. E os anjos aparecem e dizem: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Ei, se a palavra de Deus escreve que será de uma maneira visível ao olho nu, não dá para a gente discutir se vai ser ou se não vai ser. É claro que vai ser de maneira visível. E se a palavra diz que é de maneira visível, qualquer ensinamento contrário a esse não é bíblico, é antibíblico. Logo, não é verdadeiro. Por mais que a pessoa tenha boa intenção. Existe um ensino doutrinário por parte de vários irmãos de diversas denominações. Talvez você que está ouvindo agora esse vídeo possa até se identificar com dessas pessoas,
que ouviu por muito tempo a mensagem dizendo que Jesus viria e pegar a sua igreja e o arrebatamento seria de uma maneira secreta. O arrebatamento envolve o levar a igreja, levar os seus discípulos. Mas só que o arrebatamento secreto não tem fundamento bíblico. Embora busque se apoiar em um texto bíblico que diz que levará, 2 estarão no moinho, e um será levado e outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado ou será tomado e outro será deixado. Veja bem, coisa bem simples. Na volta de Jesus, uns serão levados, o outro será deixado. Quem é de 2, quem é que vai ser levado e o outro que vai ser deixado? O que vai ser levado é o que aceitou a Jesus. O que será levado é aquele que Jesus fez a promessa. E Jesus fez a promessa para os seus discípulos, para os seus seguidores. Por que o outro irá ficar? Porque o outro não é cristão. Porque o outro teve a oportunidade igual, mas não aceitou a Cristo, rejeitou. Então, esses 2 é símbolo da multidão na terra que estará dividida. Uma é a dos crentes em Cristo. Uma é dos cristãos, é dos servos de Cristo Jesus. É dos discípulos do Mestre. A outra são dos incrédulos. São os que são amigos do mundo, preferiram ser mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Entende agora como clareou o seu raciocínio? O raciocínio bíblico não é outro, é exatamente esse. Jesus prometeu que vai vir e será de uma maneira visível. Por que visível? Porque é uma maneira que todas as pessoas que estiverem vivas naquele momento irão enxergar Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Esclarecido este ponto, e o que importa é o que está escrito na Santa Palavra de Deus, a gente pode verificar um outro verso bíblico especial que está na segunda carta de Pedro, certo? Você pode me acompanhar com a sua Bíblia, ou você pode marcar os textos em uma folha, pega uma caneta, pega uma folha, marca esses textos bíblicos e depois você vai acompanhando passo a passo na sua Bíblia. No capítulo 3 da segunda epístola, ou segunda carta do apóstolo Pedro, e verso 10, está escrito: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas. Jesus virá, a comparação é como um ladrão. Você sabe dizer o porquê que é como um ladrão? Pense um pouquinho. Pensando, a descrição que é como ladrão é porque quando o ladrão vai roubar uma casa, ele não avisa. Entende? Ele não avisa. Também, quando Jesus voltar sobre a terra, ele não vai avisar. Por isso é importante que eu e você identifique, compreenda os sinais. Pois ele vai voltar como ladrão, não vai dizer o dia e a hora, mas ele dá revelações para os seus discípulos a respeito do cenário, como é que estará antes da volta dele. E aí você compreende. Se você observa que o sol está muito bonito, e aí de uma hora para outra começa a aparecer nuvens, e o céu começa a ficar fechado, mesmo claro, e dessa clareza as nuvens começam a ficar escuras. Isso significa o quê? Isso é sinal de quê? Que vai vir chuva, não é verdade? Que vai chover, não é verdade? Então, esta é a mesma comparação que Jesus dá para nós, para que a gente entenda que diante do cenário de peste, fome, guerra, terremotos, sinais no sol, na lua, nas estrelas, a gente consiga identificar que isso são sinais que ele vai voltar. Que o dia da sua volta está mais perto. Que em breve Jesus vai voltar para a minha alegria e para a sua alegria. Porque ele vai voltar para buscar a todos aqueles que creem no seu nome. Se você ainda não tomou a decisão, este é o momento de você fazer a reflexão e selar a sua vida com Cristo Jesus.
para a glória do Pai. Ainda tem mais nesse estudo bíblico maravilhoso, o curso bíblico Falar, o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, né? A gente faz parte de um grupo Falar com Deus, grupo de oração muito bom, e aí acabei ia falando ele. Mas o curso bíblico é Ouvindo a Voz de Deus, que tem a finalidade de fazer com que você conheça toda a verdade conduzida pelo Espírito Santo para a glória de Deus, certo? Continuando ainda o raciocínio, o que ocorrerá com os mortos e vivos quando Jesus voltar? E agora? A gente sabe que quem estiver vivo neste período da volta de Jesus irão contemplar o sinal e ele vindo com muito poder e muita glória. Está escrito isso. Isso não é uma interpretação do pastor Reginaldo Tavares. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Claro? Ok. Mas a respeito dos mortos, o que vai acontecer? E os vivos? Quando Jesus voltar, os vivos verão. Mas o que vai acontecer com eles? Exatamente. Bora verificar aqui o que a palavra falar, assim é. No livro de Tessalonicenses, este livro é uma carta que Paulo escreve e, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz revelações espetacular. No capítulo 4, exatamente, e no versículo 16, a gente pode ler as santas palavras da seguinte forma: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Olha, louvado seja Deus. A palavra descreve que os mortos serão ressuscitados. Porém, quero chamar a sua atenção aonde a descrição do versículo 16 a respeito dos mortos enfatiza que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro. Por que primeiro? Porque haverá duas ressurreições. Haverá a primeira e haverá a segunda. Os que fizerem parte da segunda ressurreição, estes irão ressuscitar para a condenação. Somente os que fizerem parte da primeira ressurreição é os que irão para a glória. E veja mais, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens do céu para o encontro do Senhor. Bem, o Senhor voltará e todo olho verá, certo? Ele voltará e todo olho verá, porém ele não vai pisar na terra. Você enxerga o sol, você não consegue contemplar demais, né? Mas se você olha, você vê que o sol, aonde o sol está. Isso de maneira clara, mesmo apesar da intensidade da sua luz. De igual maneira, você, se estiver vivo na volta de Jesus, ou os que estiverem vivos, irão contemplar Jesus. Mas Jesus não vai pisar na terra, pelo menos na segunda volta. E aí o que vai acontecer? O arrebatamento. O que é o arrebatamento? Jesus vem com poder e muita glória, como está descrito em Mateus capítulo 24, pois aqui o evento é um só, não são dois. Envia os seus anjos para recolher os seus escolhidos, juntar os seus escolhidos para levar para ele. Nós somos arrebatados, ato de ser levado. Somos levados pelos anjos para o encontro do Senhor que está nos ares. Por que está nos ares? Porque ele não pisou no solo, certo? Ele fica nos ares. E aí a gente vai viver para sempre com o Senhor. Compreenderam até aqui? Isso é a revelação das Sagradas Escrituras.
Isso é a interpretação dela mesma. Eu só estou explicando detalhadamente, parte por parte. Mas essa informação é uma informação extraída da Bíblia. Os mortos serão ressuscitados, lembram? Os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. E depois irá se unir com nós vivos. Mas a palavra de Deus diz que carne e sangue não pode entrar no reino dos céus. Verdade? Verdade. Vamos continuar, porque o estudo da palavra de Deus, como bem falou o profeta, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito. Um pouco aqui e um pouco ali. Então, como grande quebra-cabeça, o Espírito Santo nos revela a plenitude de um assunto específico, que neste caso aqui é a respeito à volta de Jesus. A gente vai ver o Espírito Santo falando pela boca do apóstolo Paulo, na carta dos Coríntios, com maior detalhe a respeito deste assunto. 1 Coríntios, capítulo 15. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Capítulo 15, 1 Coríntios. Tem 1 Coríntios e tem 2 Coríntios. O que nós queremos é 1 Coríntios. Capítulo 15, versículos 51 ao 54, que está escrito exatamente assim. Vamos ler? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, da última trombeta, corrigindo, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o mortal, o que é mortal, que é o corpo, se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte teve um fim. Não haverá mais morte. Porque o nosso corpo será revestido da imortalidade. Glória a Deus, aleluia! Como não se arrepiar diante de uma promessa tão fabulosa? Porém, quero chamar sua atenção agora para um detalhe que você deve ter ouvido em algum lugar. Ou se você não ouviu, você pode ouvir. Os que falam do arrebatamento secreto, que será em um abrir e fechar de olhos, que a pessoa será arrebatada, isso é um erro, uma falta de compreensão e de entendimento da Bíblia. De muitos. Por parte de outros, é uma falta de honestidade teológica, bíblica. Por qual motivo, pastor? É porque quando a palavra de Deus se trata do termo abrir e fechar de olhos, não se refere ao ato de ser arrebatado, ser levado nessa velocidade. Entende? A palavra, ao falar no abrir e fechar de olhos, se refere à rapidez com que nós seremos transformados de corrupto, corpo corrupto, para incorruptibilidade, de corpo mortal para a imortalidade. Isso vai ocorrer numa rapidez, como o abrir e fechar de olhos. Ó, assim, ó. Pronto. O meu corpo agora é imortal. Eu agora não morro mais. O meu corpo agora é incorruptível. Ele não se corrompe mais. Entende? Tratando do assunto da incorruptibilidade, da imortalidade, isso sim é no abrir e fechar de olhos. Vamos ler? No momento, no abrir
e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando é que isso vai acontecer? No abrir e fechar de olhos, após ao soar da última trombeta. Está escrito ou não está? Está escrito ou não está? Está escrito, né? Então é isso. Você tem que acreditar no que está escrito. Mas como é que se enganaram tanto? Foi má fé? Eu acredito que não. Mas a ausência do conhecimento profundo faz com que o erro é absorvido como verdade e como verdade é transmitida. Porém, se você pedir para mostrar na Bíblia que seremos arrebatados no piscar e fechar de olhos, ninguém vai conseguir mostrar. Porque a única passagem que fala no abrir e fechar de olhos, a respeito da volta de Jesus, do evento, é este aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. E aqui se trata da rapidez com que os nossos corpos serão transformados de mortal para a imortalidade, de corrupto para a incorruptibilidade. Está claro? Louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando ricamente. Nós, os vivos, temos também que passar pelo processo da transformação. Por quê? Porque embora a gente não esteja morto, mas o nosso corpo é carnal, tem a natureza carnal. E as coisas carnais não podem herdar o reino dos céus. No versículo 50 do capítulo 15 de 1 Coríntios, diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar os reinos de Deus. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí ele vai falar o que nós já lemos, que é necessário que o que é mortal se revista da imortalidade e o que é corrupto se revista da incorruptibilidade. Estando claro aqui, para a glória do nosso Deus e o nosso Pai, nós partimos para uma próxima pergunta, que é: o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda volta de Jesus? Nós sabemos que Jesus prometeu para os seus servos que em breve ele voltaria e nós iríamos morar com ele nas mansões celestiais, certo? Ok. Nós já lemos também que aqueles que morreram também serão ressuscitados para reinar com ele juntamente com os vivos e serão transformados. Porém, agora, a pergunta é: e com os que ficaram? O que irá acontecer com os que não aceitaram a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, como seu Senhor e Salvador? Quero convidar você a abrir no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 e versículo 17. O que a Bíblia falar, devemos acreditar. Capítulo 6, e versículo 15 ao 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode agora ajudar? Quem é agora que pode impedir que o dia do Senhor venha? Que o dia do juízo seja estabelecido? Quem poderá? Ninguém. E aqui é muito triste, né? Mas isto é o que nós temos para falar para você. Você que está assistindo esse vídeo, talvez pela primeira vez, você tem que entender que as palavras do Senhor não falam só de amor. Ele é amor para com todos, mas também ele é justo juiz. E a palavra dele diz que Jesus Cristo vem nos livrar da ira de Deus, da ira do seu Pai,
porque a ira de seu Pai, quando descer, é sem misericórdia. Os demônios estremecem, Satanás e Lúcifer não suporta, treme diante do Todo-Poderoso. E você, mero mortal pecador? Se você não se arrepender de todo o seu coração, infeliz és tu. Mas se tu aceita, bem-aventurados sois. É por isso que em Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz: bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. É muito importante isso. É muito importante isso. Ainda mais em Tessalonicenses capítulo 2. Nós estávamos nele nesse instante, ainda falando a respeito do que irá acontecer com os que não aceitaram a Cristo Jesus. A gente pode ver exatamente o que o Espírito disse, o que o Espírito nos fala por meio da revelação do apóstolo Paulo, né? Por escrito. Capítulo 2, verso 8, a gente lê assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Sendo o iníquo destruído, morto, aniquilado, juntamente com ele será todos os seus servos, sejam espíritos malignos, espíritos das trevas, ou sejam seres humanos que não creram em Deus, que rejeitaram a palavra da salvação. É isso aí. É a oportunidade. Você tem a oportunidade de aceitar e de viver esse plano maravilhoso da salvação. Caso contrário, já está condenado. E o que vai restar para você nesse grande dia da volta de Jesus é uma sensação horrível, porque o juízo vai vir com força e com violência. E ninguém poderá te poupar ou te proteger. Porque hoje Jesus está como advogado, mas quando ele vier, ele vai voltar como um justo juiz. E não somente como um justo juiz, mas como aquele que prometeu que iria pegar os seus discípulos para levar, porque a terra será destruída e todos os seus moradores também que ficarem. Você tem a oportunidade de aceitar Cristo Jesus, de selar a sua vida com Deus Pai por meio do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por que não tomar posse? Não é verdade? Então nós temos a oportunidade e devemos abraçar com unhas e dentes. Uma outra pergunta é, de quantas ressurreições a Bíblia fala? Eu falei aqui que a Bíblia fala de 2 ressurreições. No livro de João, capítulo 5, verso 8. Evangelho de João, capítulo 5, verso 8. Você com a sua Bíblia aí, eu com a minha Bíblia aqui, a gente pode acompanhar passo a passo. João, capítulo 5, versículo 28 ao 29, está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ok? Aqui enfatiza que não devemos ficar maravilhados que cedo ou mais tarde o dia virá aonde todos estão no túmulo ouvirão a voz do Filho de Deus e irão sair. E ao sair, uns irão sair para a vida eterna, né? Os que tiverem feito bem. Esse bem aqui entende que não é bondade não, viu gente? Não é bondade não. Esse bem aqui é o bem segundo a ótica de Deus, segundo a revelação de Deus. Não é segundo o parecer do mundo, não. Pois os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Tudo deve ser conforme a palavra de Deus. Os que praticaram mal, uma da grande ênfase do mal praticado é a rejeição da salvação, a rejeição do Filho de Deus que ele enviou para morrer. Assim, mas pouco importa se ele morreu por mim. Eu não pedi para ele morrer, problema dele. E estes aí praticaram mal.
Estes que pensam assim, que por palavra, que por pensamento, ou que por ações, estes praticaram o mal, irão receber a devida recompensa. Uma outra passagem bíblica que a gente pode verificar no livro de Daniel. O profeta Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 12, é algo espetacular que está registrado aqui, e é muito importante que você veja com seus olhos. Capítulo 12, versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Veja, a palavra enfatiza de maneira bem objetiva a respeito da ressurreição. Não é? Aqui a gente pode verificar que, embora uma passagem bíblica esteja no Antigo Testamento e a outra esteja no Novo Testamento, a gente pode verificar aqui que ela fala de duas ressurreições. As ressurreições dos que irão ressuscitar para a vida eterna e a ressurreição dos que irão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. Interessante, né? Como Deus é maravilhoso. Quando João veio escrever isso aqui, foi muitos anos depois. Muitos anos depois. João nem sonhava, nem imaginava que ele seria escolhido para ser um apóstolo e que ele seria usado para escrever esta profecia dada pelo próprio Jesus, inspirada pelo mesmo Espírito que inspirou a Daniel. Capítulo 5 e verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que é a sentença da vergonha e horror eterno. No livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, tem uma outra passagem bíblica que fala algo fabuloso, ainda sobre a ressurreição, e descreve de uma maneira assim, bem detalhada, o que irá acontecer com os que morreram em Cristo Jesus. Capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Oh, glória, aleluia! Você pode dar um glória aí onde você está assistindo esse vídeo? Louvado seja Deus! Só o Senhor é Deus. Eu quero fazer parte, ressuscitando, da primeira ressurreição. Porque os que fizerem parte da primeira ressurreição, felizes serão, porque estes irão passar 1000 anos durante esse período de milênio no céu, sendo sacerdotes de Deus, tendo a vida eterna, tomando posse da vida eterna. Sobre estes, a segunda morte, que é a morte eterna, não vai ter domínio. Porém, os que fizerem parte da segunda ressurreição, estes sim, irão passar pela segunda morte, que é o extermínio total, que é a eliminação total, que é a morte eterna. A morte eterna é o contrário da vida eterna. A morte eterna é o contrário da vida eterna. Passará pela vergonha e o horror eterno, porque irão deixar de existir para sempre. E o horror é eterno, por quê? Porque com o fim deles, só vai ficar nos registros da eternidade a expectação horrível desse juízo, mas que não foi preparado para os seres humanos, entendam. Foi preparado para demônios e seus anjos, para Satanás e seus demônios. Porém, o homem tem o poder de decidir se quer acreditar em Cristo Jesus, acreditar em Deus, como disse Jesus, credes em Deus, crê também em mim, e aceitar, submeter a viver segundo a vontade do Pai e do Filho,
ou viver pela sua própria vontade e receber a sua sentença. Eu acredito que você está assistindo esse vídeo porque você foi escolhido para viver para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu creio nisso. Esse vídeo não chegou a você por acaso e você não está assistindo aleatoriamente. Não só é por conhecimento, para dizer que sabe, não, mas é para fortalecer a sua fé no seu coração e você, ao estar selado pelo Espírito Santo, ser um desses que, se morrer, irá fazer parte da primeira ressurreição, por você ser um escolhido do Senhor. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Quando nós estivermos na glória, a palavra do Senhor diz que nós iremos cantar um cântico de alegria. E no livro de Isaías, fala, o profeta Isaías, veja aqui, no Antigo Testamento, muito tempos atrás, muito tempo antes do livro do Apocalipse, nem sonhava o autor do livro do Apocalipse que iria existir, não é? Nem sonhava, porque ele não tinha pensamento, não existia. No capítulo 25, no versículo 9, diz assim, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos a sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos nele. Nele. Só o Senhor é Deus. Esse é o cântico dos salvos. Esse é o cântico daqueles que estarão na glória, agradecido a Deus pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma outra coisa importante que eu quero destacar para você é o convite que Jesus faz hoje. Diante disso que você ouviu, diante disso que você aprendeu, Jesus faz um convite excepcional, inigualável, incomparável. E o convite que ele faz para você está registrado no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e versículo 29. Abra a sua Bíblia, me acompanhe. O que a Bíblia falar, devemos acreditar. Mateus, capítulo 11. Estas são as palavras do Senhor Jesus para você. Versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lendo mais uma vez, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que promete. Ele é que promete. E Ele não é um pecador, não é mentiroso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Venha. Venha para Jesus. Ele garante que irá cumprir todas as suas promessas para com você. A promessa da salvação, a promessa de te aliviar hoje, de trazer vida e vida em abundância para você hoje. Por isso, diga sim para Jesus. Hoje, diga sim para Jesus. E amanhã, diga sim para Jesus. E quando vier um novo dia, diga sim para Jesus. Se o seu dia estiver bem, diga sim para Jesus. Se estiver ruim, diga sim para Jesus. Se você estiver saudável, diga sim para Jesus. Se você estiver doente, diga sim para Jesus. Se você estiver empregado, diga sim para Jesus. Se você estiver desempregado, diga sim para Jesus. Não permita que nada deste mundo te afaste de Cristo Jesus, pois só há salvação nele.
E você foi criado para existir por Ele e para Ele. Para ser um escolhido de Deus. Mas a resposta sempre deve ser sua. Diga sim, pois Jesus já falou sim para você. Recapitulando, nós estudamos hoje sobre a volta de Jesus, certo? A grandiosa volta de Jesus, o qual ninguém sabe o dia e a hora. A gente viu os sinais anteriores da volta de Jesus e aqui a gente vê qual seria a maneira que Jesus iria se apresentar, iria vir. Jesus vai vir com poder, muita glória, de uma maneira visível, todo olho vai ver. Jesus vai vir e vai ressuscitar todos os que estiverem mortos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Jesus vai voltar. E aquele que ressuscitar, fizer parte da primeira ressurreição, este irá se unir com os que estiverem vivos, irá se, no piscar e fechar de olhos, se revestir da imortalidade, de uma maneira gloriosa, do mesmo modo que Jesus, depois que ressuscitou, estava com um corpo glorioso a ponto de passar pela parede. Só o Senhor Deus não terá mais nenhuma mancha de pecado. Nós seremos levados pelos anjos, seremos arrebatados, erguidos, levados pelos anjos para encontrar com o Senhor nos ares. E assim nós iremos estar com o Senhor para sempre. Depois de 1000 anos, a gente vai vir para novo céu e nova terra. Porém, isso é cenas dos próximos estudos. Vamos orar a Deus agradecendo por esse momento maravilhoso desse estudo bíblico, certo? Eu amei esse estudo, amei estar com você e peço que Deus continue a te abençoar. Eterno e poderoso Deus, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, Senhor, peço a Ti bênção sobre estas pessoas que estão assistindo este vídeo. Que a Tua palavra as liberte de todo o engano. Pois a Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Tua palavra também diz que o Espírito Santo guiará em toda a verdade. Sendo Tu, Senhor, que está guiando todos nós nesta verdade plena e cristalina, aonde todas as pessoas podem ler de maneira tranquila, que estas pessoas, filhos e filhas Tua, servos e servas do Senhor, que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus, tenham perfeito entendimento pelo Espírito Santo da Tua palavra e continue a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu os abençoo a todos em nome de Jesus. Um forte abraço e fique na paz do Senhor.